Salve pessoas livres, tudo bem? Feliz ano novo. Há algum tempo nós não nos encontramos para ler Este Mundo Perfeito, do Ira Levin. Nós já estamos na parte 2, na vida, vivendo as experiências de Ken, o nosso personagem principal, bem avançados na parte 2, no Vivendo. Hoje nós entramos no capítulo 6 dessa segunda parte do livro, dessa leitura-análise, dessa leitura compassada que nós temos feito, apreciando essa grande obra, essa magnífica obra do Ira Levin. E, dado esse tempo, eu achei por bem, já hoje, sexta-feira, partir para a leitura do nosso livro, dessa playlist, que é a nossa playlist inicial, é a playlist que me motivou, e que sempre me motivou a pensar sobre esse novo formato que o mundo nos oferece de lidar com a vida usando principalmente a tecnologia, usando tudo que o desenvolvimento tecnológico vem trazendo para a vida das milhares e milhares de pessoas no mundo, e que aqui no nosso livro esse desenvolvimento tecnológico já atingiu aspectos e vieses extremamente delicados para a vida das pessoas que habitam o mundo do personagem principal, o Ken. Conduzem a vida das pessoas do seu nascimento até a sua morte, como vocês puderam ver ao longo dessas leituras. Hoje vamos iniciar o capítulo 6 da segunda parte, e começa assim: ele fechou a porta. Beto tirou as pernas de cima da cama e sentou-se, olhando-o nervoso. Tinha a túnica entreaberta. Só para lembrar, no fim do último capítulo, o Ken estava vindo extremamente animado com a possibilidade do seu novo romance e com a possibilidade de ir embora de onde ele habita. E quem ele encontra? Encontra o seu analista, o seu conselheiro, a pessoa que controla o controle que o Unicomp faz da sua vida, com as químicas, com os remédios diários, com o controle absoluto que o supercomputador lá da terra do Ken, ainda não é o nosso está a caminho, faz com a vida do nosso personagem principal. E aí ele pergunta: onde você andou, Lee? Perguntou. Lee, para quem está chegando e está começando a assistir esse filme agora, Lee é o nome dado pelo supercomputador ao personagem que eu chamo de protagonista, o Ken. Então o nome dele é Lee e uma sequência de números e letras à frente do número, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas nós já repetimos essa sequência em algumas partes do livro. Mas depois, quem sabe, aparece aqui novamente e eu repito. Mas então Lee é o Ken. Então ele é Lee para o mundo do Unicomp, para todas as pessoas que vivem seguindo as ordens do Unicomp, do supercomputador. O Ken se chama Lee. E cada pessoa daquele universo tem duas letras que a representam e um código alfanumérico, de letras e números na sequência. Muito bem. Onde você andou, Lee? No salão, respondeu Ken, o Lee. Fui para lá depois do clube de fotografia. Esqueci a caneta lá e de repente me senti muito cansado.
de certo por estar atrasado com o tratamento. Sentei para descansar e sorriu. Quando vi, já era dia. Beto olhou para ele, ainda nervoso, e por fim sacudiu a cabeça. Eu estive no salão, disse, e no quarto de Maria Cacá, no ginásio. Olhei até no fundo da piscina. Você com certeza não me viu. Eu estava no canto atrás. Eu estive no salão, Li. Atalhou Beto. Apertou os botões da túnica e sacudiu a cabeça, desesperado. Quem afastou-se da porta, fazendo uma lenta curva distante de Beto para ir ao banheiro. Tenho de urinar, disse. Entrou no banheiro, abriu a túnica e urinou, procurando recuperar a extraordinária lucidez que há pouco sentia em busca de uma explicação que satisfizesse Beto, ou que, no mínimo, parecesse apenas uma extravagância passageira. Afinal de contas, por que Beto viera até ali? Há quanto tempo estaria esperando? Eu telefonei às 11h30, disse Beto, explicou Beto. E ninguém atendeu. Onde é que você andou desde aquela hora? Fechou a túnica. Caminhando por aí, respondeu em voz alta. Para que, Beto? Ouvi-se lá do quarto. Sem tocar nos controles, Cristo e Whey. Acho que me esqueci, disse, abrindo a torneira e lavando os dedos. É esta dor de dente. Agora piorou. Estou com todo o lado da cabeça dolorido. Enxugou os dedos, olhando Beto pelo espelho, sentado na cama, de costas para ele. Não conseguia dormir, por isso saí e fui dar uma volta. Eu inventei essa história do salão porque sei que eu devia ter descido logo para o salão. Eu também não consegui dormir, interrompeu Beto, por causa dessa sua dor de dente. Eu vi durante a televisão e você me pareceu tenso e anormal. Então, finalmente, chamei o número do funcionário que marca horas para o dentista. Ele lhe sugeriu uma na sexta, mas você disse que o seu tratamento era no sábado. Quem largou a toalha virou-se e ficou encarando Beto na soleira da porta. Soou o primeiro carrilhão e começou a tocar uma forte família. Foi tudo fingimento, não é, Li? Perguntou Beto. O seu pouco rendimento no trabalho na primavera passada, o torpor e o excesso de tratamento. Quem hesitou um pouco, mas logo acenou com a cabeça. Ah, irmão, exclamou Beto. O que é que você anda fazendo? Quem não respondeu. Ah, irmão, repetiu Beto, curvando-se e desligando o telecomputador. Fechou-o com a tampa e passou os ferrolhos. Você me perdoa. Pôs o telecomputador de pé, firmando a alça entre os dedos das duas mãos, tentando mantê-lo naquela posição. Vou lhe contar uma coisa engraçada. Tenho resquícios de vaidade. Palavra, perdão tinha. Eu pensava que eu era um dos 2 ou 3 melhores conselheiros do prédio. Do prédio, um ódio da cidade. Alerta, observador sensível. E eis a cruel realidade. Nossa, estamos percebendo algo aí estranho, né, pessoal? Parece que o conselheiro do Ken andou descobrindo toda a artimanha que o Ken fez para ir se livrando das químicas que ele recebia, né? Sempre cansado, sempre desmemoriado, sempre afastado do trabalho, né? Ou seja, tudo que ele fazia para diminuir os tratamentos que ele recebia, nos parece agora que por alguma razão o Beto desconfiou de tudo isso. Estranho, né? Vamos em frente. Baixou a alça e sorriu friamente para quem? Friamente. Portanto, você não é o único doente.
acrescentou: se isso lhe serve de consolo. Eu não estou doente, Beto, negou Ken. Nunca estive mais sadio em toda a minha vida. Sempre sorrindo, Beto retrucou. Pois a julgar pelas aparências, ninguém diria, não é? Pegou o telecomputador e levantou-se. Você não pode ver as aparências, disse Ken. Os tratamentos o deixaram apático. Beto chamou-o com um movimento de cabeça e encaminhou-se à porta. Vem, disse. Vamos dar um jeito nisso. Ken não se mexeu. Beto abriu a porta e parou olhando para trás. Estou perfeitamente bem de saúde, afirmou Ken. Beto estendeu a mão compreensivo. Vem, Lee, repetiu. Após um instante, Ken aproximou-se. Beto tomou-lhe o braço e os dois saíram pelo corredor. As portas estavam abertas e havia negros por todos os cantos, conversando em voz baixa, caminhando. Um grupo de 4 ou 5, aglomerando diante do quadro de boletins, lia os avisos do dia. Beto, disse Ken, quero que você ouça o que eu vou lhe dizer. Não ouço sempre as coisas que você me diz. Quero que procure entender-me, porque você não é um membro burro, você é inteligente. Tem bom coração e quer ajudar-me. Maria Cacá vinha descendo a escada rolante, em direção a eles, segurando uma trouxa de túnicas com um sabonete em cima. Sorriu e cumprimentou. Oi. E para quem? Onde você esteve? No salão, respondeu Beto. Em plena noite? Estranhou Maria. Ken confirmou com a cabeça e Beto disse que sim. Seguiram adiante, rumo à escada rolante, Beto com a mão passada de leve no braço de Ken. Desceram. Eu sei que você pensa que já tem o espírito aberto, disse Ken. Mas por que não tenta abri-lo mais um pouco, ouvindo e raciocinando durante alguns minutos, como se eu estivesse tão sadio como digo que estou? Está bem, Lee, vou tentar. Beto continuou Ken. Beto, nós não somos livres, nenhum de nós é. Nenhum membro da família. Como é que posso ouvir como se você estivesse sadio quando me diz uma coisa dessas? Lógico que somos livres. Livres da guerra, da necessidade, da fome. Livres do crime, da violência, da agressividade, do ego. Sim, somos livres de coisas, mas não somos livres para fazer coisas. Então você não percebe, Beto, ser livre de realmente não tem nada a ver com ser completamente livre. Beto franziu a testa. Ser livre para fazer o quê? Perguntou. Saíram da escada rolante e deram volta para tomar a seguinte. Para escolher nossa própria classificação, respondeu Ken. Ter filhos quando a gente quer, ir aonde bem se entender e fazer o que dá vontade. Recusar tratamentos não fazem falta. Beto ficou calado. Pisaram nos próximos degraus. Ken está se abrindo e está falando de algo importante nessa leitura, né? A liberdade. Quer dizer, nós somos livres porque podemos seguir as coisas que nos dizem que devem ser seguidas. Nós somos livres porque precisamos acreditar naquilo que nos disseram que é o certo a ser visto, pensado, olhado, querido, tocado. Em algum momento das nossas vidas, nós nos perguntamos se as nossas liberdades foram escolhidas por nós. Como nós pensamos a espiritualidade, como nós pensamos
a leitura, como nós pensamos a ciência, como nós pensamos a filosofia, como nós pensamos as nossas atitudes frente ao mundo, como nós pensamos as aceitações que nós fazemos da política. Estamos vivendo momentos aí em que os nossos governantes municipais assumem as suas prefeituras. E nós vemos aí barbaridades que esses sujeitos que assumem as prefeituras fizeram ao longo das suas vidas e mesmo assim estão assumindo seus postos como prefeitos. E nós não somos livres para questionar, né? Para pôr em xeque pós a nossa escolha os sujeitos que estão começando a abrigar, né, esse lugar de comando, de controle. E os entretenimentos, né, que estão sendo postos às nossas vidas, né, como, por exemplo, as casas lotéricas, os jogos lotéricos, os jogos de aposta, os jogos de azar, a sorte. Né? Isso é entretenimento para a nossa vida? Ou isso é mais uma forma de garantir que nós vamos continuar desejando o capital, desejando o dinheiro, desejando sermos melhores porque temos dinheiro? Isso talvez não seja liberdade para o quem. E será para nós? São questões a serem feitas e a serem pensadas, né? Até porque esse território eleitoral, né, já que eu falei de política, esse território eleitoral que se constitui nesse momento em cada cidade que nós habitamos, né, é um cenário que vai projetar o cenário de quem vai assumir o comando central desse país, do Brasil, no futuro. Há muito tempo, né, não só o nosso país, mas vários países no mundo suportam aqueles que os governam, independentemente se esses governos que existem estão realmente constituindo uma vida verdadeiramente livre e verdadeiramente justa para as pessoas que habitam os lugares que eles governam. Nós precisamos pôr isso em prática, né? Nós precisamos colocar isso sempre à frente das nossas vontades, né? Para que as nossas liberdades, né, as liberdades das nossas crianças, que nas escolas não as ensinam a pensar a política. E como as escolas não dão conta disso, e os outros ambientes que elas frequentam também não as ensinam, né, porque a nossa liberdade política, como nós estamos aqui pensando, ela é cerceada, ela é tolhida, ela é enganada, ela é ludibriada, ela é colocada num cenário de circo. Isso é muito marcante num livro que eu inclusive quis começar a ler, mas deixei de lado para, quem sabe, no futuro, chamado Pão e Circo, do Paul Veyne, um historiador francês de extrema força. E que eu aconselho até que aqueles que puderem, né, consultem o livro, né, Pão e Circo, do Paul Veyne, consultem Quando o Mundo se Tornou Cristão, também do Paul Veyne. Né? Então, como a nossa liberdade, aqui como exemplo, a liberdade política, ela é controlada, ela é cerceada, ela é esmagada, a aceitarmos esse mundo de ilusão,
de inconsciência, né? É preciso que a gente esteja sempre inconsciente, né, da real forma que o mundo age em nós, principalmente através da política, porque inconscientes nós aceitamos todas as injustiças que existem ao nosso redor, né? Mesmo nós tendo todo um composto de compaixão, como se diz de tamo junto, né? Como dizem por aí na gíria, né? Mesmo nós tendo todo aquele sentido de tamo junto, esse tamo junto, né? Essa compaixão entre os nossos semelhantes, entre os nossos iguais, entre todas as pessoas que existem no mundo e que causam dor, né, ao nosso coração quando nós a perdemos, sejam elas das nossas famílias ou não, né? Por isso que nós ficamos tão barbarizados com essa enormidade de acidentes, por exemplo, que ocorreram nesses últimos 12 dias aqui entre esse recesso de Natal e Ano Novo, né? Porque nós temos essa empatia, nós temos essa sensação de compaixão, essa sensação de estamos juntos, né? Então, quando nós perdemos essas pessoas, é uma grande dor. Mas mesmo tendo essa compaixão, essa empatia, essa grande dor pelas perdas humanas, nós não temos essa grande dor presente em nós no que diz respeito ao ato político, né? No que diz respeito a sabermos que nós vivemos num mundo de injustiças políticas e que milhares e milhares de pessoas morrem de fome, de sede, de falta de saneamento, como eu falava no ácido anterior, né, na nossa playlist Ácidos Alcalicentos, na poesia ácida Que Brasil, né, eu falava dessa falta de alimentação, dessa falta de saúde, dessa falta de educação, dessa falta de uma indústria honesta, de uma agricultura honesta e de uma série de outras coisas, inclusive até a nossa própria morte, né, com uma desonestidade absurda. Nós não somos capazes de reagir a esses absurdos, a essas faltas de sinceridade política, de honestidade política, de fazer política para o que realmente seria o bem do povo. E nós não temos essa capacidade, né, mesmo tendo essa capacidade, quando nós vemos as pessoas morrerem, né, em acidentes banais, né, impensados, irresponsáveis, né, mas nós não temos essa capacidade de termos essa mesma sensação quando nós vemos as pessoas morrerem à míngua por falta de políticas públicas consistentes, severas e que respeitem a liberdade das pessoas. Então é em busca disso que o Ken, nesse início de capítulo, começa a dialogar com o seu conselheiro Beto. Então comecemos a conversar com nós mesmos a respeito disso, a respeito da nossa vontade de liberdade política. Acho que eu já estendi um pouco esse vídeo, essa leitura de hoje, mas foi muito boa, né, para a gente tocar nessas questões que estão aí presentes nesse momento, né? E em breve voltamos a ela. Forte abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se aqueles que ainda não são inscritos. Estou tentando sobreviver enquanto professor nesse momento que me ainda há alguma força humana para dialogar com vocês. Forte abraço mais uma vez, pessoas livros. Saudações àqueles que estão chegando nesse novo ano. E é isso. Saúde e paz para todas e para todos. Tchau, pessoal!